Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo Filtragem e Pesquisa do curso de Excel. Nesse módulo, nós iremos trabalhar com classificação de listas, congelamento de painéis, subtotais em vários níveis, a função subtotal, filtros, funções de banco de dados, macros, ferramentas de formulário, banco de dados, importação de dados, consolidação automática de dados, a validação de dados, as funções de procura e referência, e vamos fazer uma pequena introdução à linguagem VBA, ou Visual Basic for Applications. Por fim, nós vamos aprender também a criar pequenos formulários com as ferramentas que o Excel nos disponibiliza, ok? Bom, vamos iniciar então com a classificação de listas. Os dados, como nós sabemos, podem ser classificados por texto, por números, por horas e datas, em uma ou mais colunas, dependendo da nossa necessidade e também na ordem que a gente necessita, ordem crescente ou ordem decrescente. Os comandos utilizados para essa classificação de dados estão no grupo Classificar e Filtrar da guia Dados no Excel, tá? Nós devemos ter um pequeno cuidado com relação à classificação de listas e intervalos que contêm fórmulas, porque os resultados das fórmulas são movimentados de acordo com a classificação, alterando assim intervalos de origem e resultados finais. Então, para que a gente possa ter segurança ao classificar uma lista que contenha fórmulas, nós devemos antes fixar todos os intervalos e depois classificar, tá? Então, para iniciar a nossa atividade prática, nós vamos utilizar a planilha Atividades, ok? Então, nessa planilha nós temos alguns dados referente a produtos que foram vendidos para determinados clientes, como nós podemos ver, tá? Então, eu tenho uma data de venda, a região, o cliente, a fatura, qual foi o produto que ele consumiu, que ele comprou, quantidade e valor, certo? Bom, notem que, conforme eu comentei antes, eu tenho como classificar os dados de diferentes formas. Por exemplo, se eu quisesse classificar essa minha base de dados pelo número da fatura, tá? Eu posso clicar então em qualquer lugar aqui dentro da coluna fatura e utilizar este botão classificar e filtrar que nós encontramos aqui na guia página inicial. Então, ao clicar aqui, ele vai me abrir algumas opções e eu tenho ó, classificar do menor para o maior, tá? Ou classificar do maior para o menor. Vamos dizer que eu quisesse utilizar essa primeira opção, basta eu clicar e ele automaticamente, então, vai alterar a ordem de toda a minha base de dados, tá? Ordenando por número de fatura. Então, note que antes de eu fazer isso, nós tínhamos uma ordem que estava por região e agora não, agora está em ordem crescente de número de fatura, tá? Para a gente ter uma visualização melhor, vamos dizer que nós quiséssemos classificar por produto. Então, da mesma forma, eu vou vir aqui, em vez de usar a classificação de A a Z, que seria a classificação crescente, eu vou pegar essa aqui de baixo, que seria a classificação em ordem decrescente, tá? Então, vou clicar aqui e notem que os nossos dados também vão modificar, ó. Então, ele pegou primeiro todo o produto suco, depois Sprite. Então, notem que essa seria uma forma rápida de eu classificar os meus dados, tá? Então, basta eu clicar na coluna a qual eu quero classificar e escolher a ordem de classificação. Porém, vejam que, utilizando esta opção, eu só posso fazer a classificação dos meus dados a partir de um dado específico, tá? Então, vejam que primeiro eu fiz pela fatura, depois eu fiz pelo suco. E se eu quisesse fazer, por exemplo, por produto e por fatura?
bom, aí eu não consigo usar esta opção em si, tá? Mas a gente tem uma outra opção aqui, essa terceira, que é personalizar classificação. Quando eu clico aqui, ele vai abrir uma janela onde eu vou poder informar níveis de classificação. Então, notem que ele vem aqui com um primeiro nível já marcado, que seria os produtos, tá? E eu posso, a qualquer momento, adicionar um outro nível e escolher, então, uma nova coluna para efetuar a minha classificação, tá? Essa mesma janela eu vou encontrar ali na guia dados, então vou cancelar aqui, ok? Então, ó, tô posicionada aqui na coluna suco. Se eu vim aqui na guia dados, eu também tenho a mesma opção de classificação neste botão aqui. Ele vai abrir a mesma janela, onde eu posso, então, determinar quais são os níveis de classificação que eu quero. Imaginando que eu quisesse fazer a classificação por produto e depois por fatura, como eu tinha feito, tá? Então, vou clicar aqui, adicionar nível. Então, aqui, e depois por, vou colocar aqui fatura. Do menor para o maior, e aqui está em ordem decrescente. Vou deixar assim, não vou alterar a ordem. E vou clicar em OK. E tá feito, então, a minha classificação. Então, sempre que eu quiser classificar a minha lista de dados em mais de um nível de classificação, eu vou utilizar esta opção. Imagine uma outra situação, que eu quisesse pegar toda a região, toda uma determinada região, e depois nessa região classificar por cliente e depois por valor. Então, são 3 níveis de classificação, tá? Eu venho aqui da mesma forma, clico aqui, tá? Então, ele já está classificado por produto e depois por fatura. Eu posso a qualquer momento vir aqui e alterar. Então, eu quero primeiro por região, em ordem crescente, então também vou alterar aqui, de A a Z, depois por cliente, também de A a Z, e vou adicionar um terceiro nível, que seria por valor, tá? Então, vou clicar aqui em valor, e aqui no valor eu vou querer ao contrário, do maior para o menor, tá? E vou dar o OK. Então, notem que agora, ó, ele listou primeiro todas as regiões capital. Dentro da região capital, ele listou todos os clientes em ordem alfabética, ó, Comercial Mendonça, Piquenique, Mercado Modelo. E para cada, então, cliente desses, vamos pegar aqui o Comercial Mendonça, ele classificou por valor, tá? Em ordem do maior para o menor, tá? Então, essa seria uma forma, então, mais completa de eu conseguir classificar os meus dados de uma forma muito rapidamente, ok?